Será que nós somos ansiosos? Você que está me assistindo é ansioso? É uma pessoa ansiosa? Fique no vídeo comigo até o final, que eu vou te dar algumas dicas preciosas de como lidar com a ansiedade. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Mundo Adolescente. E o tema de hoje é um tema muito especial e muito importante na vida dos nossos adolescentes e na vida de muitas pessoas, que é a ansiedade, que é o mal do século. Nós conhecemos e convivemos com várias pessoas que apresentam esse distúrbio, que é a ansiedade. E nós vamos ver nesse vídeo de hoje que existe a ansiedade patológica e a ansiedade que é natural, que não exige tratamento, que ela passa sem haver nenhum transtorno. Mas antes de mais nada, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e fazer os comentários para que o nosso vídeo possa chegar aí no coraçãozinho de vários adolescentes. Nós precisamos então saber diferenciar a ansiedade patológica e a ansiedade que é natural. Como que nós vamos saber? É muito simples. A ansiedade que é patológica, que precisa de tratamento, que precisa de interferência, né, à estrutura da pessoa, é aquela ansiedade que quando nós sentimos, nós não conseguimos nos libertar daquele sentimento. Por exemplo, vou fazer uma prova, eu me preparei para a prova e quando chego para realizar a prova, o que acontece? Me dá aquele branco e eu não consigo realizar a minha tarefa. Isso não é uma vez, são várias vezes. Então, o que precisa saber é se aquele sentimento, naquele momento, ele está sendo algo contínuo ou algo passageiro. Se for algo que você está vivendo todos os dias e você não consegue realizar determinadas tarefas, isso significa que a sua ansiedade está no grau mais elevado e que precisa de tratamento. Quando é algo natural, é algo passageiro, nós sabemos e vivenciamos aquele momento sem nos causar nenhum transtorno. Como, por exemplo, quando nós vamos fazer uma viagem, né? Nós ficamos ansiosos, esperando para aquele acontecimento. Só que ao viajar, aquilo passa, né? Então, é algo que não se torna um transtorno. Se, por exemplo, eu vou fazer uma viagem e toda vez que eu vou fazer aquela experiência e aquilo me dá algum problema, eu preciso de tratamento. Então é preciso ficar claro que a ansiedade é um estado de apreensão. Nós recebemos aquele estímulo, aquele sentimento e não sabemos lidar com aqueles sentimentos. Então isso precisa ficar bem claro aí na cabecinha de vocês para que isso não se torne um transtorno. O que é importante é nós sabermos que o nosso cérebro, ele é muito interessante. Ele vai recebendo esses estímulos ao longo da nossa vida. Então, desde muito cedo, desde quando nós éramos crianças e vamos nos transformando em todas as nossas fases, nós recebemos estímulos do meio que pode ser ou não um trauma. E esse trauma, ele está vinculado às nossas ansiedades. Então é simples, né? Quando nós recebemos um estímulo do meio e esse estímulo ele fica gravado no nosso subconsciente, aquele sentimento, toda vez que nós nos deparamos com determinadas situações, nós sentimos ansiedade. Então é simples da gente achar e da gente comparar. Por exemplo, todos nós sabemos o que aconteceu em 2001, dia 11 de setembro, que foi um acontecimento que marcou o mundo todo, que foi a destruição das Torres Gêmeas. Então, isso é algo que ficou no nosso subconsciente, que ficou marcado. Nós não vamos esquecer.
É a mesma coisa o nosso cérebro. Toda vez que nós recebemos um estímulo externo e esse estímulo fica marcado no nosso subconsciente, toda vez que a gente passa por aquela experiência novamente, aquilo nos dá ansiedade. Então, por isso que a ansiedade é um transtorno que precisa ser tratado, porque ela vai acarretar outros problemas na nossa vida, principalmente na vida dos nossos adolescentes. Então, vocês que são adolescentes, que estão me ouvindo, vocês entram numa fase agora onde que todos os acontecimentos, sejam eles bons ou ruins, eles ficam marcados aí no seu cérebro. Então, é importante vocês conseguirem se libertar desse acontecimento que talvez foi ruim para a vida de vocês, para que isso não gere uma ansiedade. A ansiedade ela é importante para nós, a ansiedade natural. Por quê? Para nos preparar para um acontecimento. Ou seja, nos dá força para a gente conseguir romper determinados eventos que nós vamos passar ou que nós ainda vamos viver. Então, a ansiedade é como se fosse um medo, né? E aquele medo nos prepara toda vez para aquele acontecimento. Então, é muito importante nós trabalharmos o nosso cérebro para que isso não fique marcado e não se torne um trauma. Então, por exemplo, outro acontecimento que marca aí muito a vida dos nossos adolescentes é uma separação dos pais, por exemplo, quando os pais se separam. Então, se o adolescente, se a criança, ela não estiver muito bem preparada, conversado, explicado qual é o motivo da separação, isso para um adolescente ou para uma criança é um trauma muito grande. Então, quando eles conseguem perceber que a separação é algo bom para a vida dos pais, isso não se torna um trauma. Então, por isso que o tratamento psicológico ou a terapia, ela é muito importante na vida dos seus filhos. E nós precisamos ter isso em mente, que a ansiedade, ela não é uma frescura, ela não é uma mentira. E muitos pais, o que vocês pensam sobre isso? Muitos acham que o adolescente, quando chega perto e fala, pai ou mãe, eu não quero ir em determinado lugar, ou eu não consigo fazer uma prova, ou eu não consigo ter um relacionamento com amigos, que isso é uma frescura. E não é. Então nós precisamos ouvir os nossos filhos, ouvir os nossos adolescentes. Por quê? Para que a gente possa ajudá-los, porque eles estão passando num período, por uma fase de muitas transformações e de muitas dúvidas. E essas dúvidas, elas precisam ser sanadas. Eu não posso deixar passar. Então, é como se isso fosse essencial para a vida desses nossos adolescentes. Porque essa ansiedade, ela mal curada, ela vai desenvolver nesse adolescente uma depressão, que é algo muito pior. Então, nós precisamos deixar claro para esses nossos filhos, os nossos adolescentes, que eles precisam sim viver todas as oportunidades, passar por todos os acontecimentos, mas que esses acontecimentos sejam frutos bons e não algo que marque a vida deles de uma forma tão drástica que torna uma doença. E aí, muitos pais, né, ou pai e mãe que esteja me ouvindo, fiquem em alerta. O sentimento dos seus filhos, eles precisam ser ouvidos. E o diálogo, a paciência, a calma é algo que entrelaça aí a vida dos nossos adolescentes. Nós precisamos chamar esses nossos adolescentes para perto de nós. E isso é muito difícil às vezes para os pais, porque eles acham que é o mundinho deles, que eles têm que ficar ali isolados mesmos, que é muito mais fácil, é muito mais cômodo para um pai e uma mãe, né? E nós temos que ter ciência que não. Nós colocamos os nossos filhos no mundo, nós precisamos
cuidar desses nossos filhos e formá-los pessoas melhores e não deixá-los no mundo como eles quiserem, porque para nós é muito mais fácil, né? Deixá-los passar pelos acontecimentos, não explicar, não falar nada, é muito mais cômodo, mas nós sabemos que nós não podemos ter essa atitude. A nossa atitude como pai e mãe, como educador, é orientar esses nossos filhos, esses nossos adolescentes, para que eles se tornem pessoas melhores. Porque sozinhos eles não vão conseguir. Então, essas dicas, elas valem muito, tá? Então, tente conversar com seus filhos, tragam para a vida de vocês aí o diálogo, pergunte se eles estão passando por alguma situação, por algo que eles não estão conseguindo lidar aí com agilidade, com segurança, porque com isso eles vão se sentir mais firmes, mais protegidos e com certeza vão se tornar adolescentes, adultos muito mais felizes e realizados. A ansiedade é uma doença e ela precisa ser curada, ela precisa ser tratada. É algo emocional que está lá no nosso interior e isso nós não conseguimos sozinhos tratar dessa ansiedade. Nós precisamos de ajuda, de pessoas que nos norteiam para que nós possamos achar aí a solução dos nossos problemas, dos nossos traumas que vão ficando marcados aí na nossa caixinha, lá no nosso subconsciente. Então, esses traumas, eles vão florescer em alguma época da nossa vida e normalmente floresce na adolescência. Então, adolescentes rebeldes, que não obedecem, que não conseguem lidar com o não com naturalidade, vocês podem observar, são adolescentes que passaram por algum trauma, alguma situação que marcou a vida deles. E às vezes para nós isso é muito natural, é muito tranquilo, porque para nós às vezes a gente nem acha que é um trauma. E às vezes para a vida deles, lá atrás, foi. E aí eles aparecem quando? Na adolescência, porque é o período de descobertas. Nós vamos nos descobrindo e vamos achando os problemas. E quando esses problemas não são tratados, obviamente que vão se tornar aí grandes empecilhos para que nós possamos serem adultos bem resolvidos, bem determinados e que muitas vezes o que acontece? Nem quando chegamos na idade adulta nós conseguimos realizar aquilo que a gente realmente deseja. Então, o vídeo de hoje fica a dica para que vocês, adolescentes que estão me ouvindo, não escondam, não mintam para seus pais. Todos os sentimentos, eles precisam ser expostos para que nós possamos ajudá-los de uma forma ou de outra. Então, ou encaminhar para um terapeuta, para um psicólogo, para um coach, para que eles possam nortear o caminho de vocês, para que vocês consigam realizar todas as tarefas com precisão, que a escola seja um local de alegria e não de tristeza, porque é isso que acontece com adolescentes que são ansiosos. O primeiro lugar que ele vai encontrar aí uma barreira é na escola que ele não vai se sentir feliz. Então são algumas observações que nós precisamos começar a comparar e ver se os nossos filhos estão no caminho certo. Então esse é o primeiro vídeo da nossa série Ansiedade. Nós vamos estar falando nos próximos sobre o medo, sobre como chegar na escola e conseguir resolver os nossos problemas, como estudar, como não procrastinar de uma forma ou de outra, como que a gente vai achar aí o caminho certo, tá certo? Então fica aí a dica do vídeo, que vocês possam ser pessoas tranquilas, felizes,
sem que a ansiedade gere um transtorno que tenham que ser tratados. Então vamos fazer da nossa vida um fardo mais leve, algo que não se torne desprazeroso, né? Então a nossa vida é muito boa, nós precisamos curtir todos os momentos como se fossem únicos. E para isso nós precisamos estar bem, tanto mentalmente quanto a nossa saúde. Então, começando resolvendo os nossos problemas interiores. Então, é o vídeo de hoje, fica aí a dica e até a próxima. Tchau, tchau, beijos!